Olá, hoje nós iremos falar sobre a República Oligárquica. Oligarquia. Oligarquia é um sistema de governo em que o poder é exercido por um grupo restrito de pessoas, geralmente do mesmo partido, família e classe. É um tipo de governo em que há predominância de um pequeno número de pessoas no poder. Oligarquia também é conhecido como poder de poucos, poucas famílias das regiões e dos estados que controlavam a política local. A República Oligárquica. Essa República Oligárquica, ela durou do ano de 1834 até 1930. A segunda fase da República Brasileira ficou conhecida como República Oligárquica e compreendeu esses anos. Em 1894, Prudente de Moraes, que vocês estão vendo na foto, foi o primeiro presidente eleito pelo voto. Ele era apoiado pelas elites cafeeiras, os cafeicultores. Prudente de Moraes chegou ao poder exatamente na época em que ocorria a desvalorização do café. A causa central dessa crise havia sido o aumento da produção, que resultou na queda do preço do produto no mercado internacional. Nessa situação, nesse contexto, o principal objetivo de Prudente de Moraes era consolidar o poder da oligarquia cafeeira. Seus sucessores também governaram de acordo com os interesses das oligarquias rurais, que eram os detentores do poder político. Durante a República Oligárquica, 3 mecanismos de poder se consolidaram. Os mecanismos de poder foram, ou seja, mecanismo de poder, o mesmo que controle político. Esse controle político ele era estabelecido pelo coronelismo, pelo voto de cabresto e pela política dos governadores. Aqui você vê uma chargezinha, um coronel mandando o eleitor votar no quem? No seu candidato. Lembrando que nessa época o voto era aberto, a pessoa tinha que falar o voto. Todo mundo sabia em quem você votar. O coronelismo. O Brasil, ele era um país predominantemente agrário. 70% da população morava no campo. Foi a época dos grandes latifúndios, grandes fazendas, onde existiam os donos dessas grandes fazendas com milhares de trabalhadores, eles tinham domínio sobre aqueles que trabalhavam em suas fazendas. Como eram muitos, ele conseguia ter uma grande quantidade de pessoas que eram fiéis, que eram, no caso, os coronéis. Esses grandes latifundiários, eles ficaram conhecidos como coronéis. O termo coronel, ele se refere... Coronel, ele é um termo que vem... Ele tem origem, esse termo coronel, na criação da Guarda Nacional em 1831. E a atuação desses coronéis, ela foi reduzida, ela só vai ser reduzida no segundo reinado, mas só será extinta, no caso a Guarda Nacional, em 1918. Entretanto, as patentes de coronéis, continuou para designar o chefe político da região. Então, esse termo coronel, ele vem desde a época da Guarda Nacional. Então, esses coronéis, que eram os grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras, eles tinham um poder muito grande sobre as pessoas que trabalhavam. Os candidatos, na época, aos cargos executivos e legislativos eram escolhidos de acordo com os interesses dos coronéis. Aqui você vai ver que eles controlavam o voto através do voto de cabresto. Na imagem você vê o senhor, né, no caso aqui o coronel. Aqui esse animalzinho aqui, o burro, isso aqui é o cabresto. Por isso que o voto é de cabresto, porque o coronel levava o seu funcionário no dia da eleição para votar. E é claro que o coronel ia ver em quem ele votava. Como é que o funcionário ele ia votar em outra pessoa? Não podia, né? Então, por isso que era um voto de cabresto, ou seja, a pessoa não tinha outra forma a não ser votar no que o patrão, o coronel, mandava. Dessa forma, os coronéis eles controlavam quem ganhava e quem perdia as eleições. É claro que o eleitor ele fazia isso
em troca de favores. Às vezes era emprego, às vezes era alimento, areia, cimento. Infelizmente, como hoje ainda acontece em muitos locais. Sabemos que hoje isso é crime, mas infelizmente no nosso país isso ainda acontece. Então era o voto de cabresto. Através de troca de favores entre os eleitores, os coronéis tinham seus currais eleitorais. E também tinham voto a bico de pena. O controle, então, sobre os eleitores era facilitado pelo fato, lembrando que era fato que o voto era aberto. A pessoa, o eleitor, ele declarava a mesa eleitoral em quem ele votaria. A fraude era outro recurso usado pelos coronéis para que os seus candidatos fossem eleitos. O presidente da mesa, que era aquele que ficava recebendo os votos, o presidente da mesa, por exemplo, preenchia a ata e falsificava as assinaturas. Isso era o chamado de voto de bico, voto bico de pena, onde o presidente preenchia e falsificava as assinaturas. E também existiam muitos votos com o título de eleitores de pessoas mortas, para que outros votassem em seu lugar. Até isso aqui recentemente aconteceu em nosso país. Infelizmente, a corrupção ela ainda está muito grande no Brasil. Espero que no futuro isso venha a se acabar. Então, o voto com o título de pessoas mortas, isso era muito conhecido. A pessoa sabia que tinha morrido, pegavam lá o título e iam votar. A política dos governadores. Essa política dos governadores, ela existiu durante a presidência de Campos Salles. Ela foi criada no governo de Campos Salles. Era um mecanismo para garantir, essa política era uma forma de garantir a aprovação dos projetos de leis governamentais do interesse dessas oligarquias, ou seja, desse pequeno grupo que governava os estados, as regiões. Lembrando que as oligarquias, o principal símbolo eram os coronéis, que faziam toda a fraude eleitoral. O mecanismo, então, ele garantia. Segundo essa política dos governadores, nas eleições para o Congresso Nacional, as oligarquias de cada estado tomariam medidas para que apenas os candidatos favoráveis aos cafeicultores fossem eleitos. Para isso, eles faziam o quê? Eles entravam em cena, os coronéis, e suas manobras eleitorais. Então, os coronéis, eles tomavam de conta das eleições. Como os coronéis eram quem organizavam as eleições estaduais, controlavam, através do voto de cabresto e do voto a bico de pena, essas fraudes, eles conseguiam que o seu candidato vencesse através da fraude, de violências, da compra de voto e a troca de favores. Depois de eleitos, os deputados federais e os senadores tinham de ser aprovados pela comissão, como vocês estão vendo aqui, ó. Eles tinham que ser aprovados pela comissão verificadora de poderes para averiguar, ou seja, para dizer se o candidato poderia ou não ser diplomado e se poderia ou não assumir o cargo. Nos poucos casos em que um candidato de oposição conseguia se eleger, ainda tinha outro sistema para impedir que ele entrasse, que era a degola, quando a comissão não o diplomava. Essa prática era conhecida como degola. O candidato, mesmo passando, ou seja, ele eleito, ele não era diplomado. Essa política do café com leite, como ficou conhecida, foi um exemplo de mecanismo de controle exercido nesse governo de Campos Salles. Era para garantir que o governo federal se aliasse aos interesses das oligarquias. Isso acontecia principalmente no momento da escolha de um sucessor para o presidente da República. E era uma expressão simbólica, então, essa política do café com leite, ela era uma expressão simbólica da aliança entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Lembrando que as oligarquias dos dois estados, elas eram as mais fortes na época e eram elas que escolhiam um nome comum para a sucessão presidencial, ora filiado ao Partido Paulista, ora filiado ao Partido Mineiro. Embora Minas Gerais e São Paulo fossem os estados mais importantes da federação, essa aliança da política dos governadores, essa aliança entre eles não era tão sólida.
A cada sucessão presidencial, essa aliança tinha de ser renovada, muitas vezes com conflitos e interesses divergentes, ou seja, contrários. Formaram-se no país essas oligarquias dominantes, por serem fortes em termos econômicos e políticos, a oligarquia de São Paulo e a de Minas Gerais. Embora em posição inferior, a aliança entre paulistas e mineiros destacavam-se também no Rio Grande do Sul, a da Bahia, a do estado do Rio de Janeiro. Essa situação trouxe várias surpresas nos outros anos, e isso foi benéfico, que mesmo apesar das fraudes, essas eleições que eram periódicas, elas foram importantes para configurar o sistema político brasileiro, porque elas exigiam, no mínimo, uma competição no jogo eleitoral, permitindo assim a renovação das elites dirigentes. Infelizmente, pautada essas eleições, primeiras eleições no nosso país, elas foram pautadas através de fraude e compra de votos. Aqui você vê esse gráfico explicativo, está no livro de vocês, na página 17, mostrando a linha do tempo, os presidentes da Primeira República. A República da Espada, que foi o que nós estudamos na aula passada, que ocorreu de 1889 a 1891, que começou com os militares, Deodoro da Fonseca, que ela iniciou aqui de 1884, Floriano Peixoto, que foi de 1891 a 1894, depois veio Prudente de Moraes, em Campos Sales. Tudo isso aqui, de Prudente de Moraes até Epitácio Pessoa, vai ser caracterizado pelo período da República Oligárquica. Então, por muito tempo, a eleição aqui no nosso país, ela foi fraudada. Ou seja, ganhava aquele que estavam de acordo com os interesses dos coronéis, dos oligárquicas aqui do nosso país. Aí nós vemos aqui os presidentes escolhidos, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, Campos Salos, Nilo Peçanha, Afonso. Então, todos esses aqui foram eleitos no período da República Oligárquica, em que os coronéis controlavam de forma fraudulenta as eleições. Neste momento, finalizamos mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula.